Isso aí. Então vamos lá, vamos dar início ao nosso podcast, né? Dar início a esse projeto que tanto esperamos. A paz do Senhor, boa tarde, boa noite, bom dia para quem vai estar ouvindo este podcast. E é com muita alegria que damos início a esse novo projeto, esse novo sonho que a gente está realizando aí. Faz tempo que eu quero fazer um podcast, só que aí questão de ter um espaço, ter um estúdio, ter todo esse material, equipamento que precisa ter para nós fazer um podcast. Sempre foi mais difícil de ficava inviável. Né? Mais complicadinho. Eu tinha que comprar fralda, eu tinha que comprar leite. Empresa. Depois material na empresa. Aí veio os adolescentes. Esse sonho foi indo, mas postergado. Creio que no tempo de Deus, no tempo que Ele preparou, né, a gente consegue hoje estar nesse estúdio aqui da Rádio ISN, onde a gente vai fazer as nossas gravações e a gente vai desenvolvendo. Mas bom, pessoal, quero primeiro me apresentar, né? Meu nome é Michael Vieira, né? Sou hoje líder do DEPAD, Departamento dos Adolescentes aí. Os adolescentes que não assistirem o vídeo, eu vou dar disciplina. Ó, tem que se ligar aí na missão então, né? Então, nós iniciamos esse primeiro episódio aí do podcast. Eu tenho certeza que para nós vai ser muito bom, né, estarmos aqui, mas eu também tenho certeza de que daqui a um tempo a gente vai ver esse primeiro podcast e vai dizer, meu Deus, porque é sempre assim. Mas Salomão disse, né, que melhor é o final das coisas do que o princípio. Meu Deus, já fica com o papel aí porque não dá para perder. Pessoal, então que Deus abençoe vocês que estão nos ouvindo e que vocês possam também ser edificados aí, que possam curtir bastante o bate-papo que a gente vai ter aqui, né? Então agora eu vou passar pro Eduardo, que vai estar se apresentando aí, já apresentei. Isso aí, então, meu nome é Eduardo Matheus, para quem não me conhece ou não ouviu. Uma alegria que nós estamos iniciando esse projeto de podcast. Queremos também fazer o anúncio dos nossos patrocinadores, a Impacto e a Fita Sul. O Michael pode explicar melhor como é que funciona isso daí, mas estamos aí, né? Vamos nesse projeto, a gente vê tanto tipo de coisa aí, né? Tanto conteúdo que não é cristão, tanta coisa assim que tá ao alcance, mas não tem alguma coisa, eu digo, né, no parâmetro da nossa cidade, não tem tanta coisa atrativo para jovem. Tem muita coisa rolando nas mídias, tem muita coisa rolando por tudo, mas para jovem acaba tendo um pouco mais deixando de lado os adolescentes principalmente, né? Porque a juventude ainda consegue acompanhar algumas coisas dos mais antigos, mas os adolescentes, os mais novinhos aí já não tanto. Mas fala aí dos nossos amigos aí do Impacto e a Fita aí. Sul. Depois de uma negociação muito difícil, de milhões, nós fechamos, né, com nossos patrocinadores, a Fita Sul, recarga de cartucho de impressora, manutenção para impressora também, que é a empresa do meu cunhado, né, Glauco Oliveira, e também a Impacto Mídias, aonde a gente ali, a empresa é minha e do meu cunhado, e a gente faz ali todo tipo de personalizado. Copo, caneca de alumínio, toda a linha de acrílico, camiseta, boné. Então, quem quiser aí fazer uma coisa top. Mas eu não preciso. Eu vou lá em São Paulo, eu encomendo. Pra quê? Se 6 quadros aqui pro lado tá em casa, é só ir lá, a qualidade. Meu Deus do céu. E tem chimarrão quando chega lá, tem café. Então não tem por que ir tão longe, né? Ajudar os nossos parceiros aí. E também os nossos amigos aqui da Rádio ISN. ISN, meu Deus do céu. Quase fui batizado aqui. Né? Estão nos cedendo o espaço aqui para colocarmos aqui o nosso projeto. Você que está pensando em fazer não sei qual que é a câmera que tá. Qual que é a câmera que tá? Geral. Você que está pensando em fazer um podcast, um programa, algum negócio, fala e entre em contato com o pessoal da ISN. Você que é aqui de Juí, região,
venha ser abençoado e abençoador desse trabalho. Mas aí, Michael, me diz, como é que tá as coisas lá com os adolescentes? Como é que tá esses negócios? Meu aí, Deus. Com os adolescentes, eu venho já 8 anos aí trabalhando com jovens, né? Uhum. E esse ano o pastor nos chamou lá pra gente assumir esse trabalho com adolescentes. E inicialmente eu disse não. Porque pra mim ia ser uma mudança muito, muito grande, né? Eu não sabia, nunca tinha trabalhado com adolescentes. E quando surgiu o convite eu fiquei meio assim. Mas aceitamos o novo desafio, né? Junto com o Jardel e a Gi, que já estavam já há algum tempo. Uhum. E agregamos também o Kennedy e a Carol, né? A Carol que é tua irmã. Mas é muito diferente para trabalhar com um adolescente, assim, de jovem, como é que é? É diferente porque assim, ó, eu achava que eu era novo, sabe? Eu achava, achava tô atualizado. Eu tô atualizado. Uhum. Mas aí, trabalhando com eles, a gente vê que é outra linguagem. Outra geração. É outra geração. Outro. Tudo diferente, sabe? Só que também é legal, porque isso faz a gente lembrar da nossa adolescência. E algumas dúvidas, algumas coisinhas que parece que tá acabando a vida deles, que eles nunca mais vão ter vida depois daquilo que tá acontecendo. A gente acha engraçado e tenho 14 anos, não arrumo namorado. Meu Deus, eu vou morrer. Fim do mundo. Calma, meu Deus. Calma. Não, tem coisa pior pra quando... O negócio que eu vi que eu tava precisando de uma atualização é que acabou o ensaio, eu fui pra casa, eu disse pra Grazi, esses adolescentes não param de falar em meu best. Eu disse, mas o que é isso? Cara, eu tinha dificuldade com peita. Fiquei, meu Deus do céu, o que é peita, cara? Os piá chegaram lá num culto e eu comprei uma peita, um negócio, uma peita. E eu tenho o costume, né? O pai é militar, então toda hora, era Amazonas, era Santa Catarina. Então eu fingia que eu sabia as gírias. Eu fingia até descobrir, né? Aí eu, peita, e ficava, né? Que é isso? Será que os caras estão me xingando aí? Será que estão falando alguma besteira? Cara, peita é camiseta. Meu Deus. E eu, meu Deus do céu, e daí isso daí abriu um leque também pra mim no meu pensamento. O que acontece? Como eu tô cuidando das mídias lá da UMAD, eu comecei a observar qual que é a idade média do pessoal que tá indo. Aí, essa gurizadinha aí que fala peita tá indo. O que eu vou fazer? Refletiu nas legendas das publicações. E até uma vez coloquei, em vez de falar, vocês estão sendo convidados para esse culto, coloquei, marca um amigo pra estar junto contigo nesse rolê. O gurizada mais nova entendeu na hora. Teve uns outros lá, porque isso daí não é linguagem celestial, e o meu amigo, isso aqui não é céu, é um Instagram. Estão trazendo o mundo pra dentro da calma. E falando nisso, Eduardo, eu acho que isso que a gente tá fazendo aqui tem muito a ver, né? Porque esses dias eu tava conversando com o pastor Isaías, até essa semana a gente fez uma visita com o pastor Isaías para uma família, e ali conversando sobre isso, e o pastor Isaías disse para essa pessoa na qual a gente foi visitar, que a geração do pai dele, meu avô, minha avó, eles tinham uma rigidez muito grande. Sim, e se estreitava demais a porta, a ponto de que era difícil até eles mesmos passarem por essa porta. É verdade. Só que depois eu vindo pra casa e em casa refletindo um pouco sobre isso, e a gente conhecendo algumas coisas que têm acontecido no nosso tempo, na nossa realidade de hoje, eu vejo que nós passamos de um extremo para outro extremo. Por quê? Porque se antes se apertava demais, se fechava demais a porta, hoje infelizmente tem se aberto demais essa porta. Antes ninguém entrava porque a porta estava muito fechada. Agora ninguém permanece, que tá tudo muito assim, escancarado. Mas falando disso, a gente vê a questão da evolução das coisas, né? Onde quando se começa a ter um pouco mais de conhecimento, de cultura, algumas coisas vão se modernizando, vão se atualizando, e aí nós temos a oportunidade hoje de estar em TikTok, Instagram, YouTube, todas essas redes sociais, né? Imagina se fosse há muito tempo atrás, talvez Sim. não teria essa... Aquela coisa que falam, né? Antigamente a televisão, um aparelho de TV, o aparelho era pecado.
Hoje a gente tem na nossa igreja, tem 4, né? Tem outros que tem o painel de LED, que é um negócio de 5 metros por 2 de altura, um negócio fora do normal. Aí imagina só, o nosso pastor pregando, né, sobre essa questão. Antigamente não entrava a TV era do diabo, na verdade não era do diabo, eles entregaram, nossos pastores antigos entregaram, não, tá aqui, ó, televisão, rádio aí é pra vocês, ó. Toma aí o Dark Side, toma aí o lado negro da força. E nós ficamos a ver navios, né? E daqui a pouco começou a ter essa consciência que não, isso aqui é um meio de comunicação. Quando a gente olha, por exemplo, Mateus 10:27, fala assim, Jesus falando, o que vocês ouvem aqui sussurrado, o que vocês ouvem de mim aqui quase que em segredo, vocês pegam e subam nos eirados, subam nos telhados, subam em cima das casas e grita para quem quiser ouvir. O que é um telhado antigo? É uma plataforma. Tu tá ali, tá passando na rua, se passar 30 pessoas é o teu público, se passar 100 pessoas é o teu público. Hoje em dia, qual que é a nossa plataforma? A gente tem TikTok, tem Instagram, ainda tem o Facebook, tem o YouTube, tem diversas mídias e plataformas digitais que a gente pode estar falando do amor de Jesus, mas às vezes a gente se nega. A gente não quer compartilhar um negócio ali, a gente não quer apoiar um outro. Acontece às vezes... graças a Deus não aqui em Juí, mas em outras cidades. Aqui não tem essas coisas. Mas graças a Deus aqui em Juí não acontece. Mas pasmem os senhores, que nem diz o pastor. Pasmem os senhores. Tem gente que não compartilha porque foi fulano, ciclano que fez. Eu não vou ajudar para não dar mídia para ele. Não tá nem o nome lá, mas que seja o nome do Senhor seja glorificado. Paulo falou, se o cara tá lá pregando por vaidade, se o nome de Jesus está sendo glorificado, glória a Deus, né? Mas não nos reter, né? Não nos escondermos desses assuntos, mas que nós consigamos ainda mais avançar sobre essa terra inexplorada, ou pouco explorada, ou agora que está sendo explorada, pelo menos por nós, que é a internet, né? Tantos lugares obscuros e terríveis. E, na verdade, assim, falando, eu me lembrei que quando nós conversamos sobre isso, eu lancei para ti um propósito, um porquê, né? Porque eu entendo que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter o nosso porquê muito forte. Por que eu tô fazendo isso? Qual que é a missão? Qual que é o fim disso? Porque nada que a gente faça, a gente tem que ter um fim em si mesmo. Mas tudo que nem como tu falou, tudo pra honra, pra glória de Deus, né? Sim. E 1 Coríntios 10:31 vai dizer, quer comais, quer bebais, ou quer fazer qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Isso daí eu levo com um tema. Tem uns piá aqui que estão acompanhando a gente aqui nas coisas. Um ainda não me conhece muito bem, mas logo vai saber. Eu sou muito cri-cri, cara. Sou muito chato com qualidade. A gente abriu uma turma ali e tal, e aí tinha alguém que queria que eu fizesse uma aula de um jeito que não ia ficar legal. Não ia ficar bom, ia ficar ruim, ia ficar inviável, ia ficar um negócio sem sentido. Era como se eu pegasse, escrevesse num papel, rasgasse e ninguém conseguisse ler a tempo. Aí eu falei, cara, se quer fazer uma coisa mal feita, não me chama. Não tem como fazer. Mas não é porque, eu sou o cara que faz tudo bem feito. Não, porque eu levo muito a sério isso daí. A gente tem que incorporar um versículo, que nem eu lembrei agora. Se eu não me engano é Isaías, que tem voz do que clama no deserto. E aí a gente vai lá em João. Quem que tu é? Tu é o Messias? João pega e fala, não, eu sou a voz do que clama no deserto. Ele incorporou, ele viveu, ele se tornou um versículo. Então que a gente possa se tornar. Claro, ali é uma visão bíblica, uma visão, mas que a gente possa incorporar isso daí. Tudo que eu vou fazer é pra glória de Deus. Se eu vou fazer um reelzinho, eu faço pra glória de Deus, eu dou o meu melhor. Às vezes não é o melhor do mundo, mas é o meu melhor, é o que eu consigo. Não é faça o melhor, não, faça o teu melhor. O que você conseguir fazer pra Deus, vai lá e faz. Eu li um livro aonde o cara, ele falava, Bill Selvagem, ele se dizia, aonde ele falava sobre experiências que ele teve. E algo que me tocou muito ali foi que ele falou assim que todos os nossos assuntos, todas as nossas conversas, ela tinha que ter como objetivo chegar em Jesus, falar de Jesus. Ou seja, tudo que a gente for fazer, sendo a gente tendo incorporado na gente, como tu disse, esse versículo de que eu vou fazer isso para a glória de Deus, eu tenho
as nossas conversas diárias, as nossas idas num café, numa festa, em qualquer ambiente que a gente tiver, seria diferente. Sim. Porque a gente não perderia mais oportunidade, sabe? Porque assim, ali ele conta um testemunho que pra mim mudou a minha maneira de encarar o meu dia a dia. O dia a dia que eu digo aquilo que parece tão comum, tão simples, né? Pra gente, que a gente faz todo dia, o acordar, o ir no mercado, e isso muda tudo. Ele contou um testemunho que ele foi convidado para ministrar numa cidade, e antes da ministração ali, ele foi até um café, para tomar um café, e ele chegou e pediu pra garçonete ali servir para ele uma porção. E a garçonete buscou a porção. Quando ela estava vindo, ela escorregou, balançou e caiu no chão um monte de azeitonas. E aquelas azeitonas se espalharam pelo salão. E aí ele disse que ele se levantou e começou a ajudar ela. E ele viu que muito longe, do outro lado do salão, uma azeitona tinha ido pra longe ali. E ele foi até lá, aquela azeitona, juntou ela, trouxe e colocou no potinho de novo. E aí ela disse, muito obrigado, mas não precisava ter feito isso, eu faria. Não precisava o senhor ter saído daqui, do outro lado do salão, buscar aquela única azeitona para deixar aqui. E aí ele disse que quando ela falou isso, o Espírito Santo falou com ele. Eita. O Espírito Santo disse para ele, fala para ela de mim. E aí ele disse para ela, sabe isso que eu fiz? Eu fiz só porque Jesus faria também. E ela disse, não, como assim? Como Jesus faria isso? Daí ele disse, você conhece a parábola da ovelha perdida? Ela disse, não, eu não conheço. Aí ele começou a ministrar para ela e disse para ela que Jesus havia abandonado todas ali no aprisco ali para ir atrás daquela uma que tinha se perdido, porque aquela uma era importante para ele. Sim. E aí ele disse, eu não sabia por que eu vim nesse café, mas agora o Espírito Santo está dizendo que eu vim aqui porque tu é essa azeitona que estava muito distante e precisava alguém pegar e te colocar de volta no teu lugar. E aí essa moça começou a chorar e contou que estava passando por alguns problemas. Sim. Ele orou por ela ali e ela aceitou a Jesus ali. Ou seja, um café, um negócio que ele ia simplesmente, talvez acontecesse com a gente não ia nem ajudar ela. Nem dar bola, né? Mas é maravilhoso essas formas como Deus fala conosco, né? Eu lembro que eu entrei uma vez numa onda de todo ano eu tinha que ter um versículo base para o ano inteiro. E aí eu me lembro que no ano de 2018, se eu não me engano, 2018 para 2019, eu fui pro monte orar, eu e mais um amigo, que infelizmente se perdeu hoje, mas eu tava lá, a gente tava orando e tal, a gente chegou, eram umas 2 da manhã, saímos de lá com o sol alto já, o negócio. E eu, Senhor, eu quero um versículo para fazer base do meu ano e tal, para mim viver e tal, e ter isso daí como meu lema. E aí cheguei em casa, fui dormir. Quando eu acordei, assim, foi como se eu tivesse, alguém falasse, sabe? Mas quando o Espírito Santo fala é indescritível, só ouvindo ele, e quem já ouviu sabe como é que é. Eu acordei, sede firmes e constantes. Top. Mas é o versículo que eu queria, cara. Era um negócio que eu queria ouvir. E isso é versículo? Ou será que eu li alguma coisa? Fiquei assim, né? Aí eu levantei, lavei meu rosto, fiz toda aquela coisa lá. Primeira coisa que eu fiz depois não foi nem fazer um café, um negócio. Sede firmes e constantes. Dei um Google. Apareceu lá. 1 Coríntios 15, 58. Então a gente não pode botar uma limitação no que Deus pode fazer. Como Deus pode falar. Uma vez eu tava ouvindo uma música. Tava meio rebelde, confesso. Peço perdão. Mas aí tava ouvindo uma música. E eu não vou nem citar coisa que de repente pode pegar um robozinho aí no YouTube, né? Mas eu ouvi aquela música, um negócio meio profano assim, e aí nem Jesus Cristo, o cara do nada citou um Jesus Cristo e eu fiquei com aquele Jesus Cristo na cabeça e tal. E Deus falando comigo, eu tava vivendo uma coisa parecida na época ali. Fui meio que traído, um negócio assim, por alguns amigos. E aí o Espírito Santo me tratou através de uma música, de uma frase que o cara falou, que se nem Jesus Cristo se livrou da traição, algum negócio assim, por que eu vou querer ser diferente? Não tem nada a ver com o que tá escrito na música, eu tô tentando puxar a ideia do que tava lá na música, né? Vai que alguém tenta achar essa música. Aí a gente vê, né? Deus fala com a gente do jeito que ele quer. Se ele quiser usar uma pregação de 1 hora, se ele quiser usar 2 jumentinhos num podcast que se chama Peace, da paz, vai usar. Se Deus quiser usar o máximo lá, o Billy Graham ele usou,
Cara, Deus continua usando, continua falando, não houve não cessou os dons, não cessou a fala. Jesus não pegou e fechou a Bíblia aqui, vamos esperar agora o que vai dar. Não, ele tá falando com a gente, fala com a gente através de azeitona, fala com a gente quando a gente acorda, fala com a gente até através de música ruim, né? No meu caso, eu comparo com a jumentinha mesmo. Deus usou a jumenta de Balaão, né? Não que nem aquele pregador, já viu a história do cara que pregou para as galinhas? As galinhas pregaram para ele. Ele chegou e as galinhas falando em língua estranha e começaram, esse que eu te batizando. Mas Deus tem as maneiras dele, mas a gente tem a régua aqui, né? Pra você ver, Deus falou, então vamos conferir na Bíblia se Deus faria. Por que eu digo que foi com a música, né? Vamos dar uma base bíblica pra quem tá em casa e tá olhando, né? Quando apareceu aquela mão no jantar, eu acho que era agora vai me falhar muito a memória, mas quando apareceu aquela mão invisível que escreveu Mené, alguma coisa no... Os caras estavam num contexto ali, estavam bebendo com as pratarias, o ouro do templo. Os caras estavam fazendo orgia, estavam fazendo um monte de coisa, mas ainda veio assim uma mão, e aí eles chamaram Daniel. O que tá escrito aí? Daniel falou, não vai dar bom pra vocês. Depois ali todo mundo se ferrou naquela, né? Deus enviou, permitiu, né? Eles trancaram o rio, passaram lá por baixo do negócio, e acabou com... acho que eram os próprios babilônicos, eu não vou lembrar agora de cabeça assim, mas até num contexto daquilo ali Deus fala, então como é que não vai falar? Eu lembro uma vez, passou um carro do som, só deu uma frase também numa música e eu, Deus falando comigo, que eu senti, é diferente de eu tô procurando uma resposta, eu quero, Senhor, confirma aquela varoa. Senhor, aquela varoa. Se eu abrir o olho e a luz estiver acesa. Então, a gente tem que ter a sabedoria, né? Pedir para Deus, né? Tiago 5:1, todo aquele que carece de sabedoria, peça a Deus que ele dará liberalmente, livremente. Então, sabedoria para quê? Para estudar, sabedoria para identificar o que Deus está falando, sabedoria para escolher um relacionamento, sabedoria para se tornar uma pessoa ideal para o relacionamento. Não adianta eu querer namorar também, né? Vamos entrar nesse assunto. Eu querer namorar, eu quero a menina assim, assado, mas eu sou totalmente contra isso. Levo uma vida desregrada, levo uma vida longe do que eu quero, né? Pega essa, solteiro. Pega essa daí que tá de graça. E qual que é um conselho aí pra quem quer casar? Meu Deus. Tem que pegar. Que coisa. Tem que pegar e tomar atitude. Tá. Cara, eu Peraí, ouço, vamos de novo. Eu ouço muito isso aí, sabe? De o que tem que fazer, como tem que ser. E pra mim, assim, foi rápido, sabe? É que tu foi abençoado, né? Eu fui abençoado. Com sua latinha. Eu acho que é isso. Eu nasci com essa beleza. Qual o teu segredo? Essa beleza exótica. Na verdade, o que acontece? Eu sempre digo assim que o jovem aí que tá buscando uma companheira, né? Uma prenda, como diz o gaúcho. Uma prenda. Ele precisa muito ter atitude, sabe, Eduardo? Porque assim... a gente vem de uma geração, tempo aí, aonde a gente tinha realmente atitude, sabe? E eu acho que falta um pouco disso. Sim. Porque eu me lembro quando eu conheci a minha excelentíssima, até vou contar, depois ela vai me surrar em casa, mas tá tudo certo. Porque quando a gente olha, a gente diz, eu quero uma esposa igual a minha mãe, e Deus me deu mesmo. Porque ela me surra, ela briga comigo. Então ele me deu a minha mãe. Mas assim, como que eu vejo? Eu me lembro como se fosse hoje. Eu tava no coral do Kadosh, era jovem no Kadosh, e eu tava lá em cima no altar lá pra cantar junto com o coral. E aí ela entrou na igreja. E quando ela entrou na igreja, eu disse, essa morena... Quando a luz dos olhos. E aí eu tomei uma atitude, eu fui lá, conversei com ela e a gente começou a conversar. Você gosta de pão com vinagrete? E Deus foi fazendo com que aquilo... Eu entendo que a confirmação de Deus é Deus fazendo com que a coisa flua, aconteça
bem, sabe? Quando tu tem uma dificuldade em qualquer coisa, não só em relacionamento, mas tu buscou um caminho, uma faculdade, vamos lá, emprego, buscou uma direção e tu vê que tem muita dificuldade, muita coisa que parece, isso aqui não é pra acontecer, é porque realmente não é pra acontecer, sabe? Porque Deus, ele coloca essa paz, sabe? Essa segurança, que tu tá na direção certa, que as coisas estão encaminhando pro caminho correto. Pega, embarca no barco e vai embora. Pega e só vai, né? Só vai. Mas é muito, muito interessante essa parte, assim, de não perder oportunidades, né? Que tu tem falado, que Deus fala de várias maneiras, de várias formas. E a ideia desse podcast que a gente tem feito, a gente está iniciando hoje, é muito para isso. Para mostrar que Deus, ele fala de muitas formas. Até antes no off aqui, antes de nós iniciarmos a gravação, eu conversava com o diretor e ele me perguntava, né, qual seria a nossa ideia. E eu usei um exemplo para ele que eu usei no Kadosh. Não sei. Eu usei um exemplo para ele que eu usei no Kadosh, que eu fiz uma dinâmica com o pessoal lá no Kadosh, quando eu era líder lá, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu coloquei para eles lá uma cadeira, e aí nessa cadeira eu coloquei eles todos em volta da cadeira, e eu dizia para eles, o que tu vê? Aí quem tava na frente da cadeira dizia, eu vejo uma cadeira rosa, assim, assim, assim. O detrás dizia, e você? Eu vejo uma cadeira azul, eu vejo uma cadeira... E cada um tinha uma visão diferente e falava algo diferente. Eu dizia, mas é a mesma cadeira. Por que isso? Porque cada um olhava... Esse povo tá usando aí, porque cada um olhava para aquela cadeira de um ângulo diferente. Ou seja, qual que é a ideia do podcast? A ideia do podcast é que a gente apresente o nosso Deus, que é tão grande, tão glorioso, tão maravilhoso, e que a gente não vai conseguir, em palavras, defini-lo, que a gente mostre para eles as diversas visões que nós temos desse reino, deste Deus. Porque a visão que eu tenho do Deus, quem é Deus para mim? Né? Se fizesse essa pergunta, quem é Deus para você? Com toda certeza, quem é o Deus que eu enxergo vai ser diferente do Deus que você está enxergando. Porque a gente tem visões diferentes de Deus. E assim eu vejo que através desse podcast a gente pode ampliar essa nossa visão e ter uma visão mais ampla de quem é este nosso Deus. Sim. De qual é a visão de reino que nós temos mais ampla, assim, e não tão micro, né? Tão ali focada só em um contexto. Né? Sim. Agora a gente está chegando meio na metade do nosso tempo. Fala aí como é que foi um pouco da tua trajetória. Quando tu decidiu voltar para Jesus, né? Que eu sei que tu teve uma fase de stand-by ali. E até hoje, como é que tá? Na verdade, o meu batismo foi depois do quartel. Eu tinha uns 12 anos, eu acabei saindo da igreja, me criei na igreja. Mas pegou o quartel cedo, né? Com 12 anos. Né? Eu me criei na igreja, escola dominical. Meu avô, ele era presbítero, então ele era pedreiro. Então o avô, ele construiu muita igreja. Ele construiu a igreja da Getúlio 1, da Getúlio 2, do Esfoliato, do Alvorada. Meu saudoso avô. E eu acompanhava ele nisso. Tava sempre lá, tem até umas fotos lá, eu na frente dos altares lá com o avô, tirando foto, inaugurando as igrejas. E com 12 anos eu acabei saindo. E aí no quartel eu conheci o Capitão Coutinho. O teu pai. Nosso sub. Agora já não é mais, é capitão. E o meu cunhado, Tiago. E eles sempre falando de Jesus. Uma coisa engraçada que uma vez numa administração tu falou, o Thiago foi tão bom amigo que além de me apresentar a Jesus, me deu a irmã. Não pensa num cara legal. É o Thiago. Um abraço pro Thiago. Não, e aí ali ele falava, eu me lembro que me irritava, sabe? O Thiago me irritava. Por quê? A gente tava fazendo cri-cri ali. Se cobrou. A gente tava fazendo cri-cri ali, arrancando mato ali no quartel. E ele cantando hino, fazendo cri-cri. Eu brabo ali porque tava fazendo cri-cri. Era um domingo, queria estar em casa. E ele ali louvando, cantando o hino da harpa, cantando. E um dia ele cantava uns hinos e eu me lembrava. O Espírito Santo me fazia lembrar, né? Daquele tempo que eu tava na igreja, daqueles louvores que ele estava cantando. E aí ali eles começaram a me evangelizar, começaram a me discipular. E
eu me lembro que quando eu saí do quartel, eu me afastei um pouco deles. E aí o Thiago, ele tava namorando, que hoje a esposa dele é a Ana, e eles cooperavam no Kadosh. Kadosh lá do meu bairro de Getúlio Vargas. E aí ele me convidou para um congresso. 2012, congresso do Kadosh. Ele me disse, vamos pro congresso. E eu disse pra ele, claro, eu vou. Mas eu vou. Pode deixar. É. Tô lá. E aí eu disse pra ele, não, eu vou, pode deixar que eu vou. Quando que é? Não, sábado. Não, pode deixar. Sábado não tenho nada pra fazer, eu vou. Daí... É o dia que eu gosto. É. De ir na igreja. Daí, na sexta-feira, os guris me mandaram mensagem, viu? Futebol, sábado. Eu disse, bora, vamos jogar bola. Né? E aí marcamos futebol. E eu fui pra jogar bola. E nós chegamos lá no rola-bola lá pra jogar. E a mulher que abriu o portão, não apareceu. Não veio. Nós ligava, não atendia. E nós não entendíamos por que nunca tinha acontecido isso. Pra te ver, Deus ele faz o que ele quer, a hora que ele quer, como ele quer. E ele para quem ele quer. Quem tá em casa aí perdeu a chance de dar glória. Eu voltava e dava um glória. E aí eu disse pros guris, já tinha passado meia hora do horário que era pra começar o jogo. Eu disse, não vai ter mais jogo, vamos embora. Eu peguei minha moto e tava vindo embora. Quando eu cheguei passando pela frente de uma parada de ônibus, o Thiago tava vindo de terninho e moto. E aí ele buzinando pra mim, eu olhei, o Thiago, parei a moto. E o Thiago disse, e aí, tu não é homem, é a tua palavra? Tu disse que é do culto. Foi foi lá na ferida. Eu disse, foi mais homem, tô indo agora me arrumar pra ir pro culto. E daí ele disse, não, eu vou lá na tua casa. Daí ele foi lá em casa e daí eu disse pra ele, não, pode ficar tranquilo, já tô me arrumando aqui, eu vou pro culto. Só que eu tava num período da minha vida onde eu tava muito pensamentos perdidos, assim, sem se encontrar, tava muito bagunçado tudo na minha vida. E a minha mãe, meu pai, eles estão afastados hoje ainda da igreja, só que o pai e mãe se preocupam, né? E eu me lembro que daí eles estavam preocupados comigo nessa parte. E eles disseram, não, nós também vamos na igreja. E aí fomos se arrumar, toda a família se arrumamos, pra eles me levaram pra igreja, né? E aí fomos pra igreja. E eu me lembro que eu cheguei na igreja e teve a abertura do Kadosh ali. E eles subiram no altar, ficou os guris de um lado e as gurias do outro de pé. E eles começaram a cantar o hino do Anderson Freire. Eu disse que eu ia cantar nessa live. Meu Deus do céu. Eu disse que eu ia cantar aqui. E aí eles começaram a cantar o hino Força e Sabedoria. Te dou toda a juventude que há... Não vou mais cantar. Não, cuidado que daqui a pouco pega um robozinho aí e a gente... E aí eles começaram a cantar o hino Força e Sabedoria e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e eu não me lembro de mais nada, sabe? Eu me lembro só que quando o irmão começou a fazer o convite, o pregador, eu passei pra frente. Passei pra frente, fui lá, me ajoelhei lá na frente e continuei naquele choro sem entender o porquê que eu tava chorando. Simplesmente tava me aquebrantando ali, sabe? E ele chamou um cara, ele disse, você assim, tal, passa aqui na frente também. E eu não via quem que tava, era atrás de mim, eu tava ali ajoelhado, chorando. E aí esse cara passou pra frente e me abraçou e era meu pai. Olha só. Sem saber, né? E ali eu tomei a decisão, sabe? Tomei a decisão de que ali era o melhor lugar pra mim estar. É verdade. E quando eu tomei essa decisão, eu realmente mergulhei, sabe? Porque eu entendia, Eduardo, meu pai sempre tinha um ditado que ele dizia assim que cabeça vazia... Oficina do diabo. Oficina do encardido, que nem diz o Daniel Matos. E então eu entendia que eu precisava me envolver com as coisas de Deus. Então se era pra brechó, se era pra faxina, se era pra evangelismo, eu tava lá. Não interessava o que tinha que fazer, eu queria estar na igreja, ajudando, me envolvendo com isso. Então se eu posso dar uma dica, digamos assim, pra quem tá iniciando, se envolva com as coisas de Deus. Quanto mais envolvido a gente tá nesse ambiente, nas coisas, fazendo, servindo, né? Porque eu acho que o maior chamado é servir. Então, quanto mais a gente está servindo, ser útil ali na igreja que a gente está, não ser um estrovo, digamos assim, pro nosso pastor, uma pedra no sapato, mas ajudar, sabe? Preciso do quê? Eu preciso de alguém ali para ficar na porta. Eu fico na porta. Eu preciso de alguém para limpar hoje a igreja, vamos fazer um faxinão aqui. Vamos fazer. E isso foi me fazendo... Fortalecer. Me fortalecendo.
me fortalecendo. Aí, em 2015, o Felipe Reis, ele vai ser um dos convidados aí também, vai né? tá aqui logo. Logo. E o Felipe Reis, ele assumiu a liderança lá. E aí ele instaurou lá um estudo bíblico de sexta-feira, de noite, 10 horas da noite, que era o Teologando. É. E aí ali despertou a questão da palavra. Ali começou. A chama que começou a nascer na gente. E o Felipe viu essa minha vontade, porque eu tava sempre perguntando pra ele. Dizia pra ele, tá, mas como é que faz o esboço? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? E o Felipe começou a ver e o Felipe tem essa pegada de incentivar. Por mais que ele não seja um jumentinho, ele incentiva. E ele começou incentivando, me dando dica de livro. E eu comecei a amadurecer na questão da palavra. E aí eu vejo que a palavra é o que nos dá raiz e estrutura. Sem a palavra, a gente vai com qualquer vento de doutrina contrária, como diz a palavra, né? A gente vai com esse vento. Mas firmado na palavra, a gente consegue ter estrutura. Eu me lembro que eu li um livro que era O Jovem e a Universidade, da CPAD. E ali, o autor do livro, ele começava com uma questão, ele dizia, a universidade é lugar para o jovem cristão ou não? E aí primeiro ele começa a apresentar um monte de dados negativos, onde ele mostra que mais de 60% dos jovens cristãos que entram acabam se desviando da sua fé, abandonando a sua fé. E aquilo começa a mostrar, a induzir a gente a pensar, não é um lugar para cristão. A faculdade não é um lugar para cristão. Só que daí ele começa a mostrar depois, e ele vai concluir dizendo que é um lugar para cristão. O problema é que muitos jovens têm entrado na faculdade sem essa raiz, na palavra. Sem estar firmado, sem ter convicção da sua fé. É que nem o cara que entra no quartel acaba se desviando por causa das amizades, das influências lá, né? E aí a gente vai contra a palavra, né? Porque a gente tem que influenciar o lugar que a gente chega e não ser influenciado por aquele lugar. Né? Então, mas aí o professor, a própria universidade, muitas vezes, ela começa a te apresentar muitas coisas que vão contra os teus princípios, vão contra a tua fé. Se tu não tem uma estrutura, não tem uma raiz, isso acaba te fazendo ir com os outros, né? E ser uma pessoa que uma Maria vai com as outras, digamos assim. Tem que ser um influenciador. Porque infelizmente as pessoas querem ser aceitas em algum lugar. As pessoas têm esse desejo de eu preciso ser aceito. Eu preciso ter o meu clã, pertencer a um grupo. Sim, né? Tem que ter uma... E aí essa sede por aceitação faz com que as pessoas abandonem a sua fé. Mas eu acredito muito na questão da palavra. E aí a gente foi se desenvolvendo. 2016 2013 eu me batizei, daí 2016 eu fui segundo líder junto com o Alex Kepler lá na Getúlio. O Alex, cara que ama a palavra, é um professor nosso aí que a gente tem. Sim. E o Alex também me incentivou muito nessa questão da palavra. E eu fui começando então a caminhar sozinho. A caminhar sozinho, que eu digo a não precisar mais que ninguém me obrigasse a estudar. Eu fui me apaixonando pela palavra. E eu me lembro que eu era um cara que eu queria muito que Deus falasse comigo. Deus, fala comigo. Fala, e eu ia em tudo que era culto esperando que alguém me chamasse e disse: eis que eu te digo. Fala. Usa o profeta. Aqui. E cara, era tão legal porque, tipo assim, ó, na nossa imaturidade, né, que a gente fica nessa, eu quero que fale, fala. Deus falava. Deus usava pessoas, me chamavam e falavam, entregavam profecias que hoje eu tenho vivido e umas que eu ainda não vivi, mas que creio que um dia eu vou viver. E isso era tão legal, mas chegou um ponto, uma oração que a gente teve na casa do Daniel, não sei se tu lembra do Daniel e da Ellen, que eram sim. na casa da mãe deles, a Cláudia. Eu fui, acho que liderado por eles no DEPAD. Eram tempos obscuros, agora... do Eduardo Matheus. Depois nós queremos saber o Eduardo Matheus. E aí fica pra outro dia, né? e aí ali
na casa ali, a irmã Cláudia chegou pra mim e me falou um negócio. Ela me disse bem assim, ela começou a entregar recado e outros entregavam recado pra todo mundo que tava ali. Uhum. E eu me lembrei daquela palavra, 10 mil serão atingidos do teu lado. Mas tu não serás atingido, porque ninguém falava nada pra mim. Sim. Naquela oração. E daí ela chegou pra mim no final, já tinha acabado a oração, o pessoal tava se cumprimentando e indo embora. Ela chegou pra mim e disse, tu achou que Deus não ia falar contigo? Eita. E eu, opa. Daí ela disse bem assim, Deus só mandou te dizer uma coisa. A partir de agora, se tu quer ouvir ele, se tu quer saber o que ele quer falar pra ti, é através da palavra. E a partir dali, cara, Deus fala muito comigo na palavra. É aquela coisa, tu tá procurando uma revelação... É a maior. Não tem mais novas revelações, né? O que fala-se é que nós temos iluminações e, sei lá, podemos chamar de insights agora por falta de uma palavra melhor. Mas a revelação de Deus está toda aqui, tá? Dessa capa até a outra e aqui tá aberto ainda. É isso aí. E aí Deus começou a falar muito comigo aqui, sabe? Sim. Eu tava passando por algum problema, alguma dificuldade, a palavra falava comigo. Eu precisava de... A palavra. Era sempre na palavra. E aí eu comecei a entender que a palavra de Deus, ela não é somente pra gente. E aquilo que Deus me edifica, aquilo que Deus fala comigo, eu preciso também atingir outros. E aqui tem um negócio que essa semana eu estava fazendo um estudo que dizia assim, era Isaías 49:2. Deus diz, e fez a minha boca como uma espada aguda. Isaías estava dizendo que Deus tinha feito. Uhum. Da boca dele como uma espada aguda. O que é isso? A espada, ela corta para frente e corta para trás. Ou seja, a espada, ela corta dos dois lados. Uhum. Então, o que eu entendo aqui? Eu entendo que a palavra, ela tem que ferir aquele que está ouvindo, mas também aquele que está falando. Meu Deus do céu. A palavra, ela atinge quem vai me ouvir. Uhum. Mas a palavra tem que primeiro me atingir também. Uhum. Não adianta eu pregar algo que eu não estou vivendo. Não adianta eu falar de algo que não falou comigo. Sim. Então, eu vejo que a grande diferença na nossa vida é quando a gente passa a viver aquilo que a gente prega. É verdade. Uma coisa que a gente entrava em muita discussão, eu e uns amigos meus, eles tinham os costumes de dizer o quê? Eu acho que, e aí era no meio de um debate bíblico meio acaloroso, eu falava, olha cara, não me interessa o que tu tem, o que tu acha, o que a Bíblia diz. Né? Por exemplo, se eu for, outro dia eu estava conversando com o Emanuel até, com um amigo nosso, e ele começou, como é que eu entrei nesse assunto? Eu olhei agora, ele me distraí. Tava conversando com o Emanuel, falei, por exemplo, minhas opiniões políticas. Eu tenho uma opinião, questão polêmica, né? Questão de aborto, questão de não sei o que, eu tenho a minha opinião pessoal, Eduardo Mateus, separado de Deus, que não é de Deus. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Essa é a nossa régua, esse é o nosso parâmetro. Eu não vou estar falando, eu acho que X, Y e Z. Não, é o que a Bíblia fala. O que é a palavra? Nós cristãos somos regidos por isso, né? Uma vez teve uma pessoa próxima a mim que ela postou no Twitter até. A Bíblia tem mais de não sei quantas mil versões, realmente tem não sei quantas mil versões, mas se tu vai ver, a essência dela é uma só, Jesus Cristo. Então o que interessa? Não é, é porque faz mais legal, é porque a agenda UC, porque a gente tem que ser mais inclusivo, porque... Não, o que a Bíblia fala, né? A Bíblia não exclui ninguém, a Bíblia não é machista, a Bíblia não é homofóbica, mas ela denuncia pecado. É que nem a gente ir num culto e Deus... você que faz isso, você que faz aquilo, né? Vamos dizer, você que toma energético. Energético é pecado, segundo a Bíblia. Aí o cara já sai de lá, mas eu gosto tanto de um energético, tem que abandonar. Vamos dizer, né? Eu tô conjecturando aqui, pelo amor de Deus. Né? Vamos dizer que o energético é pecado. Mas eu gosto tanto disso, eu não vou mais na igreja. Mas lá na outra igreja eles dizem que é legal, que dá pra tomar energético. Vou lá pra igreja da energética. Né? Então a gente começa a procurar isso daí em vez de procurar o que está realmente segundo a palavra. Uma vez eu estava conversando com o Felipe, eu não me lembro quem que falou, mas ele me disse assim, ele trouxe essa citação de a gente não tem que procurar a igreja mais próxima da nossa casa,
mas sim a igreja mais próxima da palavra, a igreja mais próxima da Bíblia. Não é, às vezes, aquela igreja super estourada, no hype, mais cool, mais incrível. A gente olha assim, que igreja top, né? Com a parede preta. Eu sou contra a parede preta. Aí vem aqui no podcast e tem uma parede preta, né? Mas vamos deixar quieto, né? Deixa abaixo. Então, mas às vezes Deus não tá nesse lugar, mas às vezes está lá e tem uma igreja que é daquele jeito certinho. Gente, até os bebês estão usando terno e gravata. Mas Deus não tá habitando. A gente tem que... Por quê? Porque tá longe da palavra, né? Não tô falando que a igreja que tem a parede preta, ela é o lugar que Deus vai estar, ou que não vai estar, a igreja X... Não, é onde Deus vai estar, né? A palavra fala ali, onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei com eles. Então, a gente tem que buscar realmente isso daí. O que está mais próximo da palavra de Deus? O que está mais próximo de Jesus? Como que a gente pode se aproximar mais, né? A gente está se encaminhando agora no fim, e eu me lembrei do início da minha conversão. Tô falando ali que pedia para Deus para falar contigo, e Deus falava. Eu era totalmente contrário, que tinha alguém que te ajudava, tinha alguém. Eu fui totalmente o oposto disso daí. Eu me desviei, e aí em 2017 eu voltei para Jesus. 2016 foi o ano mais obscuro assim na minha vida. Pecado, droga, sexo, festa, tudo que tinha para fazer eu aproveitei, né? Quase tudo, na verdade. Mas 2017 fui para outra cidade e aí eu tava fazendo cursinho. Da minha casa até o cursinho, no meio do caminho tinha uma igreja que a gente congrega aqui, pra quem não sabe, é a Assembleia de Deus. Assembleianos. E aí, do caminho, às 6 horas da manhã, a minha aula começava às 7. Eu ia fumando um cigarro. E 6 horas da manhã, eu lá, fumando. Que isso, guri? Tá fumando o frio? Brincadeira, Deus de misericórdia. Mas eu ia fumando e passava na igreja e algo começava a me incomodar. E daí, ninguém nunca veio assim, cara, tu tem que voltar pra Jesus, essa tua vida aí tá muito desregrada, cara. Jesus te ama, porque Deus sabe, de repente se alguém me fala, eu sou tão teimoso, que diz, tu quer que eu vá pra igreja? Eu vou pra festa hoje. Então eu fui indo assim ministrado pelo Espírito Santo. Eu fui lá numa outra cidade, eu não vou falar qual que de repente o pessoal mate, né, a charada, alguns, e dê problema. Mas eu ia no negócio dos jovens, cara. Eu chegava assim, tava os meninos reunidos, conversando, chegava, e aí, como é que tá? Eles faziam assim, ó. E viravam as costas e começavam a conversar. E eu olhava assim, não vou falar o que eu pensava, mas vamos botar um crenteza aqui. Seus babilônicos, né? Jesus. Se eu fosse Davi agora com uma pedrada aqui, derrubava esses gigantes. E aí, eu parei e pensei, mas eu tô por causa desses loucos aí? Não conheço nenhum desses abençoados, né? E comecei a buscar. Daí, mas se eu tô indo na igreja, vamos ver se tem um propósito nisso. Aí comecei a ir na igreja, comecei a buscar, e o Espírito Santo falava comigo, sem eu pedir. E aí, às vezes eu sou meio Jonas. Aí, daqui a pouco, vim num retiro aqui, porque achei que ia ser legal, voltei aqui pra Ijuí. Vim no retiro, morava, não era muito longe daqui dessa cidade. E o pastor Isaías, pegando aquele jeito efusivo dele, apontou assim. E tem até uma foto, a Aniela tirou a foto. Abraço, Aniela. Um abraço, Samuel. E aí, agora eu não lembro se foi a Aniela, não, foi a Aniela. Não lembro se foi o Samuel ou a Aniela, os dois tiraram foto, mas acho que foi ela. E aí tá bem certinho, eu lá com as coisas, e ele assim, ó, do momento. E eu me lembro que ele vem aqui pra frente. E eu pensei, quem que é o burro que não foi ainda? Aí eu olhava assim, tu mesmo que tá olhando pra trás de preto. Tinha 4 comigo de preto olhando pra trás. A gente se olhou assim. Tu! Aí daqui a pouco eu vi que tava todo mundo olhando pra mim, eu procurando ainda o burrão que não tinha ido. Tu mesmo, vem aqui na frente. E eu vou lá. Daqui a pouco passou isso aí. Cara, eu só lembro de chorar, eu fiquei, Deus. Aí foi uma das orações que eu fiz, Senhor, não lembro de nada, Senhor, só chorei. Eu não lembro direito, eu lembro do que foi dito, mas não lembrava com exatidão. E aí, eu fui num outro culto, não queria nada, né? Fui porque
Porque fui mesmo, numa igrejinha pequena, uma igrejinha que alagava quando chovia, essas igrejas bem interior com umas frestas, né? A parede de pinos, que daí dilatava, saía os nós, essas coisas. E aí eu peguei, final do culto, terminou o culto, eu esperando quem ia me levar embora, acho que o pai tava junto até. E o irmãozinho chegou, chorando. Você! E eu, pronto. O que eu fiz agora, né? Será que eu derrubei alguma coisa lá fora? Nem vi, né? Vai que eu quebrei essa igreja aqui, tudo zoado. A igreja aqui tá velhinha, né? Essas igrejas pequenas. E aí, você, não sei o que, eu vejo você. E falou tudo aquilo que o pastor Isaías tinha dito. E aí acrescentou mais uns negócios. E eu, caramba, não, agora. E forcei. Não vou chorar, mas. Que nem descalcei o pé aqui, não vou chorar aqui, não vou não. E aí. Não chorei. Fiquei, não, então vamos lá. E aí, peguei e fui num retiro lá nessa cidade. E eu não tinha voltado ainda, não tinha feito a decisão ainda, tava lutando contra o cigarro. Eu ia na igreja, voltava pra casa, fumava em casa. Começava a orar, fumando, começava a ouvir louvor, fumando, e chorava, e falava em línguas, e com o cigarro, e jogava o cigarro fora, e quebrava tudo, jogava no vaso, dava descarga, daqui a pouco tava eu indo comprar mais. Passava uma meia hora, eu vou ter que comprar mais. E nesse negócio. E aí nesse retiro, foi final de agosto, dia 26 a 28 de agosto, o Espírito Santo me pegou, aquela ali me arrebentou. Me quebrou no meio, e ali que foi um missionário, que ele fazia missões nas faixas de Gaza, esses lugares com conflito lá. Ele pegou e terminou de pregar, e tem alguém aqui que, por incrível que pareça, não está salvo. E eu já era batizado, em línguas, batizado no Espírito Santo, meu pai, tudo aquela coisa toda. E eu, na hora que ele falou isso daí, cara, o pessoal que, uma vez eu contei esse testemunho no monte, os irmãozinhos, eles têm o costume de espiritualizar, né? Mas eu vou dizer o que eu sinto, né? Porque é o que me ocorreu, mas depois eu vou espiritualizar. Eu comecei a sentir meu coração muito forte. Coração batendo, e comecei a tremer, e fiquei, meu Deus do céu, e quase uma falta de ar, como se fosse uma crise de ansiedade, quase isso. Eu já tive crise de ansiedade, já tive ataque de pânico, mas não, foi um negócio diferente. Foi uma coisa, é tu que tem que estar lá, é tu que precisa estar lá, e ficou esse negócio, e eu, meu Deus do céu, nervosismo, ninguém ia lá pra frente, ninguém. E eu, vamos lá pra frente, eu não quero ir. E aí eu pensei comigo, depois do primeiro eu vou. Aí foi o primeiro. Depois do segundo eu vou. Aí foi o segundo. Aí eu fechei os olhos e pensei comigo, eu não vou mais. Se for todo mundo, eu acho que eu vou. Depois de coisa. Aí eu abri os olhos, não tinha ninguém quase nas cadeiras aqui pra trás. Eu tava sentado bem na frente, eu tenho um problema de atenção muito grande. Se eu sento na segunda fileira, eu fico olhando na nuca ou na cadeira que tá na minha frente. Eu tenho que estar olhando pra lá, né? E ainda assim passa um mosquitinho, eu tô... Olha lá. Por que ele passou com tanta pressa assim? Olha só, pobre mosquito. E aí... Eu sentado bem na frente, daqui a pouco tinha aqueles matinhos que eles colocam de enfeite, e eles, vem, tá passando o tempo, e aquela coisa assim por dentro, e o coração acelerando, o estômago embrulhado, um negócio assim, e aí quer saber, eu vou ir aqui por trás, dar uma tangenciada, eu não quero ir lá na frente, também não quero ficar muito para trás, aí fiquei atrás de uns matos lá. E fechei a cabeça, né? Fechei a cabeça e baixei os olhos. Baixei a cabeça, fechei os olhos. E daqui a pouco parou, cessou aquele negócio que eu tava sentindo. E só sentindo meu ombro. E eu, pronto. Nem abri os olhos. Abri os olhos um pouco assim. Tava o irmão com o rosto dele aqui. O microfone pra longe. Quase que tu perde a oportunidade hoje. E começou a orar, falou tudo que o pastor Isaías tinha dito, tudo que o outro irmão tinha dito, e mais um negócio, e confirmou tudo aquilo, e eu comecei a chorar. Ali eu não aguentei. Eu ficava, eu não vou chorar, eu não vou. Daqui a pouco. Quem te conhece, você sabe que é difícil de chorar, né? E eu, e não parava, cara. E daí eu falei, não, eu quero entregar minha vida de volta pra Jesus. Eu quero Jesus, só Jesus, só Jesus. E e não parava, sabe? A nossa boca, às vezes, né, o falar em línguas é um assunto muito delicado. Tem gente que vai acreditar, tem gente que não vai acreditar. Mas como é que é a experiência? Às vezes a gente fala
como se eu estivesse falando aqui, só que eu não sei o que eu tô falando. A minha cabeça tá, o que eu tô falando, cara? O que tá acontecendo aqui? Mas tá, blá, 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 blá. E aí, tem outras vezes que a minha boca simplesmente ela se mexe sozinha e sai voz e aquele lá e eu não entendo nada. E eu comecei naquilo e não, Jesus, eu me entrego pra ti. E aquela arranharada, aquele choração assim, aí podem voltar pros lugares. Aí eu voltei, só que cara, eu voltei e aí vamos despedir. E eu e não parava. E aí eles despediram. Daqui a pouco o pessoal foi indo, eu ouvi, né? Mas eu não conseguia parar, cara. Foi tanta coisa assim que Deus... E aí eu... Daqui a pouco eu senti... não tava com os olhos abertos, mas dava pra sentir o pessoal caminhando, né? Tem o deslocamento do ar quando eles caminham e coisa. E dá pra ouvir também um pouco. E aí daqui a pouco eu abro os olhos, os músicos voltaram pros instrumentos e os caras começaram com os louvorzão. Tinha um cara lá que a voz dele era que nem a do Fernandinho, misturado com o Anderson Frena. O cara tinha uma voz assim, que quando eu ouvi a primeira vez, eu, caramba, eu sou esse bicho, cara, tá louco, maluco. Eu não me lembrava dele cantar, eu lembro no final só. E o pessoal voltou lá pra frente, e Deus começou a batizar no Espírito Santo. Então ele ainda usou ali como um para-raio. Caiu na minha cabeça e espalhou nos outros. E o cara nem não ministrei, não fiz nada, e Jesus tava lá, foi Jesus que fez isso. E eu chorava e compulsivamente, meu Deus. E desde aí, então, às vezes eu queria cair, né? Como eu falei, voltando antes, eu tava que nem Jonas. Deus, porque Deus pede umas coisas, às vezes, pra gente que é... Eu fico feliz, assim, com quem tem uma chamada mais, não vou dizer fácil, mas menos complexa, né? Mas quando tem luta, não é uma lutinha, né? É uma lutona, cara. E aí eu, Deus, o Senhor tá pedindo pra eu pregar. A nossa igreja, pra quem não sabe, qual que é a câmera que tá? A nossa igreja, pra quem não sabe, aqui nós não estamos tem o tal dos usos e costumes. Tem igreja que permite barba, por exemplo, tem igreja que não permite. Tem igreja que permite usar calça, tem igreja que não permite. Mas a nossa, no nosso caso, não é aconselhado usar barba, né? Não é uma questão que seja pecado, é uma questão de obediência. O pastor falou porque temos irmãos mais velhos, a gente respeita por isso e tal. Então, por isso, eu tô, né, explicar bem certinho, que depois o pessoal tá nos comentários, não usa barba. E aí, eu peguei e começavam a chamar pra pregar. Ou deixar a barba crescer. Deixava a barba crescer, não convidavam mesmo, né? Aí Deus falava, faz tal coisa. Eu ia pro outro lado. Faz tal coisa, eu ia para outro lado. Então sempre fugindo do que Deus mandava fazer. E é interessante isso, né? Porque às vezes tem o cara que tá fugindo e Deus quer alcançar, e tem o cara que tá buscando e que Deus é assim, é o que é, se acalma, mas é assim, tá me agradando, meu Senhor. Tu quer que eu fale contigo? Então eu vou falar contigo. Segura. Tá aí, ó, Bíblia. Isso aí, né? E é isso aí. Bom, nosso tempo voou, se foi. Muito mais a gente queria conversar, o papo tá legal. Para o primeiro episódio, tá? Top. E vocês, com o tempo, a gente vai trocando mais ideia, né? Vamos contando de mais experiências, essa parte das experiências com o batismo no Espírito Santo, né? Com revestimento de poder. Eu acho que é um assunto muito bom, um assunto top, né? Aonde, com toda certeza, as nossas experiências elas vão agregando para outras pessoas, né? Porque essa parte do Espírito Santo eu acho que dá para nós bater um papo bem legal assim num próximo episódio. Mas para nós encaminhar para o final, né? Eu quero dizer para você que está assistindo que vai lá na rede social, lá no Instagram, segue o nosso Instagram, que é o Instagram do PIS. PDC. Então segue lá e que a gente vai estar fazendo algumas postagens lá, vai ser legal a interação. Quando nós tivermos a programação também. Quando nós tivermos convidados lá, a gente vai abrir as caixinhas para pergunta, para que a gente possa aqui perguntar, conversarmos sobre as dúvidas de vocês, sobre algumas questões. E dessa maneira a gente vai desenvolvendo esse podcast. E também lá no YouTube, tá? Procura nós lá. O meu pessoal, o arroba pessoal é Michael Vieira. Procura lá Michael Vieira. Segue também. O teu?
Cara, isso daí é um assunto para outro podcast que eu não tô entendendo também esse período, mas quem quiser achar é @ no meu Instagram, né? Eduardo Mateus com TH ou Mateuso. Eduardo Mateuso, eu tô com um moletom meio vermelho, um negócio lá, mas eu não tô publicando nada lá. É um assunto pro próximo programa aí que eu não tô entendendo também. Então, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Espero que vocês também tenham curtido esse bate-papo dessa maneira um pouco mais diferente, onde a gente não vai aqui ser muito regradinho, né? É uma conversa informal, mas como a gente falou... É os gu da bleia. Mas como a gente falou aqui, sempre tendo como objetivo glorificar a Deus, né? Isso aí. Amém. Um abraço aí. Deus abençoe. Tamo junto.